Sampaoli, Mauro César Pereira. Sampaoli chega ao Flamengo, né? Pegou uma viagem longa aí da Europa, estava na Europa, veio para o Flamengo, disse que o Flamengo era o seu plano A. E aí, nação, beleza? Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. Créditos aí à Jovem Pan Esportes. Onde Pilhado, Mauro César Pereira, Vampeta e demais comentaristas vão falar sobre a entrevista coletiva na apresentação do Jorge Sampaoli pelo Flamengo. E aí o Sampaoli traz lá toda a situação envolvendo a polêmica aí se Pedro e Gabigol podem jogarem juntos, se ele vai priorizar ou não determinada competição. E também tem, para quem me acompanha até no final do vídeo aí, tem duas informações aí bombásticas aí. A primeira é que jogador importantíssimo do Flamengo vai ficar fora do jogo do Flamengo pela Libertadores contra o Nublense na quarta-feira. E ex-galáctico aí no radar do Mengão. Vem comigo, nação, para vocês ficarem por dentro das melhores notícias do Flamengo. Isso mesmo, as melhores notícias do Flamengo é aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Vamos deixar de enrolação, bora pro vídeo. Até mais do que clubes europeus nesse momento. E chega falando, Mauro, que no ataque, quando o Flamengo estiver atacando, pode usar o esquema 3-2-5 ou até 3-1-6. Para o Vampeta, que diz sempre, tem que botar todos os feras para jogar. Isso é um otimismo ou não também? Que vai jogar sim, mas com jogadores também de marcação. Isso todo time que faz pressão no campo de ataque coloca muitos homens no campo ofensivo para isso, para pressionar. Mas você acha que vão ser jogadores de frente ou não? Não. Quando ele fala isso, gente, é assim, primeiro, assim, quando se fala de 4-4-2, 3-5-2, isso é como o time se comporta inicialmente. O time de futebol se movimenta. Você tá pensando que vai ser assim, Marinho, Gabigol, Pedro, Arrascaeta... Não, mas eu pensei se dá pra jogar. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Não é isso. Eu sei que não. Mas... E aí, nação, imaginem que ataque Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. A defesa vai ficar bem exposta. Dá pra jogar? Não é isso. Não dá. A questão é outra. A questão é o seguinte, por exemplo, eu acho que a única maneira que você vê o time... o time tá no 4-4-2, quando tá se defendendo. Porque você vê as duas linhas de quatro, os dois jogadores à frente. E vai muito entre Simeone. Quando o time tá no ataque, você vai ver muita movimentação e você vai ver uma variação muito grande. Quando perguntaram, vamos botar o contexto, sobre 3 zagueiros, ele falou que pode jogar com 3 zagueiros e ele quis dizer que o time não vai ser defensivo por isso. Foi o que eu entendi. Eu posso, no momento que estou atacando, ter 3, 2, 5. Ou seja, 3 zagueiros, 2 caras aqui no meio e tá com 5 caras pressionando. Esses 5 pode ser o quê? Digamos, pode ser o ala direito, o ala esquerdo, um dos meias, 2 atacantes. Aí ou o Lucas ou esquerda. Os 3 atacantes, os 2 alas. Como aconteceu até com o Vitor Pereira agora. Gabigol, Pedro, Cebolinha. Onde a bola tiver, né, mano? Exato. Eu estou pressionando no campo de ataque. Eu tenho o Gabigol, tenho o Pedro, tenho o Cebolinha, o Matheus França e o, digamos, mais um ali. Everton Ribeiro chegando ali para tentar tomar a bola. Porque essa é a filosofia de jogo dele. É pressão alta e o time ocupando o campo de ataque a maior parte do tempo. Que é uma coisa que o Jesus fazia também. É uma coisa que o Vitor Pereira tentou fazer. Em alguns momentos conseguiu, outros não. É que muitos técnicos fazem lá fora. Quer dizer, essa é a filosofia dele. Eu acho que ele respondeu isso para dizer, eu posso jogar com 3 zagueiros, e isso não significa... que aqui a gente precisa... Assim, é tão triste isso, gente. Um técnico ter que explicar numa coletiva de imprensa... Ô, Mauro, só para não te atrapalhar no teu pensamento, a gente vai voltar aqui em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan. Então já aguarda aí onde você estava. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre a chegada do Sampaoli no Flamengo. Deu coletiva... Falou que vai usar muitas vezes para atacar o esquema 3-2-5 e até 3-1-6. E Mauro César Pereira explicando a forma de jogo do Sampaoli e meio indignado, né? Você estava indignado que aqui... Eu acho triste que um técnico tenha, pode ser de qualquer nacionalidade, tá numa coletiva de imprensa, que didaticamente explicar que ter um time com 3 zagueiros não significa um time defensivo. Isso eu acho melancólico até porque quando você tem 3 zagueiros... como é que se comporta os 3 zagueiros? Geralmente você vai ter um zagueiro pela direita, que vai proteger o flanco direito, um pela esquerda, que protege o flanco esquerdo, e um centralizado. Você tem um cara protegendo no meio da área. Quando você tem uma linha de 4 defensiva, o time do Simeone, por exemplo, em vários momentos, você tem um lateral marcando como zagueiro, um outro lateral marcando e 2 caras marcando ali dentro. E quando tem uma linha de 5, aí você tem 3 e os 2 dos lados. Ou seja, jogar com 3 zagueiros não significa que você vai ter defensivo. Agora, faz isso exato. E você pode ter uma linha de 5 quando você está se defendendo.
Então, esse time que está no 3, que ele fala que pode jogar no 3-2-5, no 3-1-6, ele pode se defender no 5-4-1, por exemplo. Ele pode ter 5, 4 na frente e um cara só, na hora que ele estiver sendo atacado. Porque esses caras vão voltar. Por isso que o jogador tem que ser preservado de um jogo ou outro, ele tem que estar bem fisicamente, tem que ter força, velocidade, porque ele vai, ele volta, ele ataca, ele volta, defende, fecha o espaço, ninguém fica mais parado esperando a bola. Não é o futebol dos anos 40, que o ponto direita ficava parado lá no meio do campo, esperando o cara lançar, para ele correr com a bola, cruzar para o centroavante, depois ele voltava e ficava assistindo o jogo. Não, todo mundo participa do jogo, isso é uma coisa básica. Eu acho até meio constrangedor que o técnico tem que explicar isso. E a pergunta não é ruim, não. A pergunta tem que ser feita porque o torcedor não quer entender isso, especialmente do Flamengo. Com essa bobagem de que não pode jogar com 3 zagueiros, porque não sei o quê, porque ele desconhece a própria história do clube. O clube já teve 3 zagueiros nos últimos momentos e até com êxito. Então... Bom, Mauro César aí, como sempre, dando aula de futebol, mas esse ponto aqui eu não concordo com a colocação dele, não. O Flamengo pode até ter jogado bem em algumas situações aí com 3 zagueiros, mas no momento não estava. Olha só, tá que o Vitor Pereira vinha com um esquema de 3 zagueiros aí, não estava bem, o time não encaixou, estava dando muitas falhas ali, tomando os gols bobos. Aí chega no jogo contra o Alcas, pelo Libertadores aí na estreia, volta o sistema de 2 zagueiros, e aí a gente viu o vareio que o Flamengo levou do Alcas lá, né? Os atacantes rasgando lá a nossa linha de defesa e os nossos zagueiros ali só pegando borboleta. Mas é isso aí, nesse ponto eu tenho que divergir do Mauro aí, porque não concordo com a colocação dele. Acho que só ele reforçou ali que é a sua maneira de pensar e é como ele deve montar o time. Vai ser um time, acho que bem agressivo, e a minha curiosidade é saber como é que ele vai trabalhar aí. Inicialmente, eu acho que ele vai dar prioridade a jogadores que têm mais força, resistência, velocidade e que possam desempenhar o papel que ele quer. Você acha que ele vai mexer nos medalhões, Mauro? Eu acho que em alguns momentos sim. Jogadores que não tiverem condições de entregar fisicamente aquilo que ele precisa em campo para desempenhar o que ele espera, eu acho que naturalmente vão perder espaço. Eu já estou perdendo espaço, né? O Everton Ribeiro já está perdendo espaço, o Davi Luiz é muito questionado hoje, porque de fato não vive um bom momento. O Felipe Luiz hoje é uma reserva. Alguém acha que vai jogar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas? Mas nem. Ele pode brigar para ser o terceiro zagueiro pela esquerda. Aí pode ser que de repente São Paulo encontra ali um espaço que foi o Ceni primeiro a colocá-lo nessa função. O time do Ceni foi campeão brasileiro jogando várias vezes com 3 zagueiros. A saída de bola saia com 3. O Muricy foi campeão, tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. Quer dizer, isso é uma besteira. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Edmilson era um híbrido. Ele era hora zagueiro, hora volante. E o Brasil ganhou a Copa. Tem vários exemplos aí. Você fala, o Guardiola está jogando com 3 zagueiros direto. Ainda tem um zagueiro jogando como volante. E um dos zagueiros, que é o Ake, muitas vezes ele é lateral. Porque os laterais do City vão trabalhar como meias, e gostam do lateral que vem trabalhar por dentro, e o zagueiro pela esquerda vai embora. O Ake aparece, a gente vai ver daqui a pouco aí, vai ter. Contra o Bayern de Munique, ele passa como lateral várias vezes pelo lado esquerdo, o Ake, o cabeludinho lá, o holandês. Porque assim, eu vejo assim, você tem que pegar um plantel e ver onde está. Às vezes você tem um plantel que tem a maior força, são os zagueiros, que são melhores que os atacantes, o cara tem que montar. Só que o Flamengo dá pro Sampaoli tanto zagueiro bom, por mais que o Davi Luiz seja um pouco mais velho, você fala que o Pablo não está em boa forma, o Fabrício Bruno, são melhores zagueiros do que a maioria dos times brasileiros aqui. Bom, essa colocação do Vampeta aqui é excelente, cara. A nossa zaga, se a gente for pôr no papel, rivalizando com a do Palmeiras ali, entre a melhor do Brasil, sem dúvida. Só que Davi Luiz ali, o Pablo não estão vivendo bem. O Pablo não chegou bem no Flamengo, assim, não jogou bem até o momento. Sinceramente, tinha uma expectativa maior com o Pablo. Acredito que, assim, quando ele veio, a minha expectativa era que ele assumisse a titularidade do time, e não aconteceu. Teve aqueles bons momentos ali, quando o Dorival estava revezando a dupla de zaga ali. Aí estava o Léo Pereira e o Davi Luiz nas Copas, e o Fabrício Bruno e o Pablo no Campeonato Brasileiro. E ali, para mim, nesse ponto aí, a nossa zaga não vem bem. O Rodrigo Caio está voltando ainda, mas assim, ainda não está naquele nível de bom futebol. É isso aí. Tem. E a opção de ataque também é boa. Os perfis com a volta são diferentes também. E com a volta do Bruno Henrique aí, graças a Deus, está se recuperando. E o próprio meio campo. Vai ter cardápio bom, outro time não tem, mano. Você não acha que nesse primeiro momento, começando, ele vai usar a mesma tática do Dorival? Vai colocar
não medalhões, os jogadores mais badalados, mais importantes para jogar. Talvez se for ordem, não, pedido da diretoria, porque eu acho que ele não combina muito com isso, não. Não. Eu acho que por ele botaria o time que ele acha ideal. Esquece a diretoria. Então eu acho que não. Na cabeça dele. Se for por ele, eu acho que ele bota os melhores. Ele está chegando agora. Você não acha que ele vai colocar, ou não, ele já vai, já vamos sentir o dedo do professor Sampaoli. É isso que eu queria esperar alguns dias para saber o que ele vai fazer. E se ele fizer, eu acho normal. Normal. Ele deu uma resposta, Wander, que pode te ajudar. Porque ele falou do Gabigol e do Pedro. Né? Ele falou do Gabigol e do Pedro jogando juntos, e ele fala sobre o Gerson também. Né? Porque foi ele que pediu a ida do Gerson para o Olympique de Marseille. Então vamos botar aí o que ele fala sobre Pedro e Gabigol juntos para o Sevilha. Y sobre o Gerson. Pode botar ahí, Kaique. El caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Es decir, ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. Yo pienso que también... Olha aí, ó. Ele diz, para mim tem que jogar os melhores. No final ele complementa dessa forma. Pode ser. Não, pode ser. Eu acho que pelo jeito agora, dele, os melhores... Vamos lá, esse ponto é muito importante aqui da entrevista do Sampaoli. Alguns pontos eu não entendi, manjo muito pouco. Mas a qualidade do elenco do Flamengo, se a gente for pôr no papel, cara, na América do Sul não tem elenco para disputar com o nosso. Salvo ali, falta aquele volante de contenção ali para estar na frente da zaga. Thiago Maia e o Vidal ali ainda não é a deles também, não conseguiram desempenhar bem esse papel. Mas elenco por elenco, do Flamengo supera qualquer time na América do Sul. Só que o elenco em si não resolve, né? Tem que encaixar o time, o que não aconteceu. Isso aí é que a expectativa agora é que o Jorge Sampaoli possa fazer todo o elenco do Flamengo entregar um bom futebol e a gente passar o rodo nas demais competições. Mas pode ser diferente dos nossos melhores, ou dos meus melhores. Eu compreendo, só estou dizendo que eu achei que aquele momento do Dorival, que ele chegou para colocar água na fogueira. A gente sabe, já falamos tanto sobre isso. Ele fez isso, né? A panela lá, ele pôs para jogar, e aos poucos foi dando uma ajeitada lá, colocando jogadores que estavam melhores. Não, porque é óbvio, não sei se você concorda, Vamp, Fausto, Mauro, a diretoria vai falar com ele. A gente já teve alguns problemas aqui. Ele sabe. Você acha que ele sabe já? Ele sabe. Tá vendo todos os jogos lá, né? Ele vive no Rio também. A gente tem aqui o Sampaoli dizendo que ele não vai priorizar competições, tá? Isso é uma coisa que foi cobrada, inclusive, do Dorival, né? Quando ele poupou o time no Brasileiro, contra o Ceará, principalmente. Contra o Ceará, principalmente, e contra o Palmeiras. Né? Ele foi questionado quando poupou, foi perguntado o Sampaoli se iria poupar, se iria priorizar alguma competição, e ele fala que não vai ter prioridade nenhuma, vai para disputar todos os títulos. Pode colocar aí, Caiquinho. Que hoy, volviendo al diagnóstico, obviamente que Otimi no está bien, por eso yo estoy aquí, si no estaría otro entrenador. Por mi característica, no pienso priorizar nada. Yo pienso que cada partido y cada competencia intentaremos poner lo mejor que tengamos para poder intentar ganar, sin más allá de la importancia que tenga cada situación. Para mí lo más importante es esto, el escudo y la camiseta, y cada vez que se representa un amistoso, una final o cualquier partido, Flamengo tendrá lo mejor que yo piense que sea lo mejor. El sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré.
Aí, ó, foi o que você falou, Vamp, que eu te falei. Ele Bom, esse trecho da entrevista do São Paulo ali é fantástico, cara. Ele realmente falou que quem entrar no campo com a camisa do Flamengo tem que dar o melhor, seja um amistoso, seja a final do campeonato, o cara tem que entrar com a gana, com vontade de vencer. É para o ímpar, é o que for que estiver jogando, tá com a camisa do Flamengo, tem que entrar para ganhar. Não pode perder nem para o ímpar. Nem ali na hora do sorteio ali, não pode perder o para o ímpar, já tem que chegar se impondo ali. Porque o elenco do Flamengo tem capacidade para isso. E espero que agora o Jorge Sampaoli possa fazer isso também. A situação lá atrás, o Dorival conseguiu mesclar os dois times, só que acabou que no Campeonato Brasileiro ali ele perdeu um pouquinho a mão mais pro final. Depois que foi campeão, então acho que o Dorival, para mim, assina a não renovação do contrato dele após alguns jogos que ele falou que não poderia ter cobrado um time que tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ali, para mim, ele assim, deixou de conseguir a renovação naquele ponto ali. Se o Flamengo não jogar o tempo todo com a bola, seguramente eu fracasarei. Então, essa declaração do Sampaoli. Mauro, você dizia que o Vitor Pereira não tem time fixo, né? Que ele mudava muito. O Sampaoli, você acha que vai ser igual? Vai ser igual. Até quando ele fala do Pedro Gabigol, ele fala, né? Que eles podem jogar juntos, mas não todas, porque não vai ter como jogar todas juntos. Ele vai mudar em função, às vezes, do jogo, do adversário, do momento, do desgaste, os minutos em campo. Tudo isso entra na conta, né? E às vezes até o pessoal às vezes não entende. Porque poupou semana passada. Às vezes o cara tá olhando pro jogo seguinte. Eu não vou colocar esse cara agora que tem esse jogo no... Bom, outro ponto importante aí também da entrevista, igual o Mauro ressaltou ali, a questão do Gabigol e o Pedro jogarem todos juntos. Isso realmente vai acontecer. E tem a situação também do Bruno Henrique. Ele voltando, encaixando ali. Refazer aquela dupla de ataque matador em 2019, 2020 ali. Esse ataque do Flamengo vai dar trabalho para as defesas aí, se conseguir encaixar novamente. Domingo, então, eu quero aproveitá-lo numa outra função. Ele vai fazer isso com toda certeza, que aliás, todos os técnicos fazem isso, técnicos do futebol do mundo hoje fazem isso. E, como eu falei, a gente aqui discute coisas assim que são dos anos 70, sabe? Isso aí não é novidade nenhuma. Mas ele deixa sempre na entrelinha que ele e os outros que usam a inteligência para falar, né? Que é exatamente isso. Eu coloco. Para mim, toda competição é importante. Sim. O que eu acho. Claro, a gente sabe que tem peso, mas não importa. O clube não assume uma prioridade, ele vai assumir sozinho. Eu falaria isso, ó. Todas são importantes. E vou colocar o melhor time que eu tenho para jogar. Só não coloquei o Asmar hoje porque ele deu uma olhadinha lá, ele está precisando mais fôlego. Né? Eu acho perfeito, esse é o discurso mesmo. Parece que as pessoas querem que ele não, só me interessa essa competição. Pronto, já toma um cacete. Na Europa, as Copas elas são tratadas como um campeonato menor, né? Todos os grandes clubes tratam as Copas de forma secundária. Aqui no Brasil, não. A Copa do Brasil ela tem uma relevância que nenhuma Copa tem, acho que no mundo inteiro. Você pega lá a própria Copa da Turquia, que o Jesus pode ganhar, isso aí vai servir para o torcedor do Fenerbahçe como um tira-gosto, entendeu? Mas não vai encher a barriga. Sabe? Só um aperitivozinho. O cara quer ganhar o campeonato, mas aqui é a Copa pelo dinheiro, exatamente, e também porque, assim, eu não consigo ser campeão nos pontos de corrida, eu tenho essa chance aqui na Copa. Sim. Mas os grandes na Europa, eles viram o campeonato e a Liga dos Campeões. O Vampeta jogou lá a Copa da Holanda. Pergunta o torcedor do Feyenoord, do Ajax, o PSG. Tá babando pra ganhar todos os anos no ganha. Mas a Copa da Inglaterra, quando chegar na reta final, eu vejo eles darem aí eles colocam os titulares. Mas se você pegar todas as fases, time reserva, tudo bem. Aí quando chega na reta, porque não dá para jogar tudo com o mesmo time. Então, a Premier League... Agora, eventualmente, você vai ter um time, sei lá, que está no meio de tabela no campeonato, não tem muitas aspirações, está bem na Copa. Aí o cara inverte a mão, a Copa. Mas nesse ponto aqui, a peculiaridade do futebol brasileiro é isso. Não tem que comparar com o futebol lá fora nesse nível. Aqui a gente prioriza, como eu falei, até para o ímpar, se o Mengão ganhar, já está de bom tamanho para mim ali. Tá bom tamanho não, tem que ganhar tudo, cara. E a Copa do Brasil é um campeonato interessante. Eu gostou de ver a questão do mata-mata em si. O que acontecia lá atrás no Campeonato Brasileiro agora não tem mais. Então a gente fica com a Copa do Brasil para estar dando esse gostinho a mais ali dessa disputa. Tem uma chance. Então ele vai atacar ali com mais ênfase. Mas aqui no Brasil, assim, a Copa do Brasil talvez seja a Copa nacional mais valorizada do mundo.
Porque se dá. E aí não tem como o cara falar. O Flamengo é atual campeão. Aí ele vai falar o quê? Ah, não. Eu duvido que ele ache a Copa, no íntimo, mais importante que o brasileiro e a Libertadores. Mas o próprio Jorge Jesus e o treinador, vocês dão valor à Copa. Ele questionou isso. Lembra que ele questiona isso? A Copa. As taças. As taças, é. Corinthians, São Paulo e Santos querem disputar até uma Copa Paulista para chegar numa Copa do Brasil. Entendeu? Bom, pessoal, vamos lá. Pô, que programa, cara. Esse aí ficou top mesmo, tá? O pessoal falou muito bem. A questão do São Paulo na coletiva dele, sim, foi fantástico. Toda a colocação. O cara já vê que já tem a casca, já... E só a vantagem de estar no Flamengo ali já é 90%. Igual comentei antes, não era a primeira opção. Eu tinha vontade de ver o Jorge Jesus no Flamengo em si, com a expectativa do time voltar a ser aquele time campeão. O que aconteceu em 2019 eu acho difícil repetir. E também para estar saindo disso. Poxa, veio Jesus, se não deu certo, já saiu daquela sina da torcida de tem que ser o Jorge Jesus, tem que ser o Jorge Jesus, a gente tem que seguir em frente. Ele, pelo que a gente acompanhou aí, não fez até agora nenhuma força para voltar ao Flamengo. Mas é isso aí, o que vocês acharam do React aí? Deixe nos comentários. Vamos lá, sobre aquilo que eu prometi lá, falando sobre jogador importantíssimo do Flamengo fora do jogo da Libertadores aí contra o Nublense. Bom, o Bruno Henrique vai ser poupado amanhã, gente, no jogo da Libertadores. Mas não é nada grave, é mais uma medida de precaução, está na programação da preparação para o retorno gradativo do Bruno Henrique, então ele vai ser preparado para o jogo de domingo, dia 23, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E a questão do ex-galáctico aí na mira do Flamengo, é que a mídia já está divulgando, o Rames Rodrigues reincidiu seu contrato com o Olympiacos da Grécia e está disponível no mercado. Já tem aquela badalação aí, pois ele vê com bons olhos o retorno ao futebol sul-americano, mas duas situações que complicam aí uma possível negociação. A primeira, o jogador deseja receber as luvas aí, que é um prêmio que eles querem receber por o jogador estar disponível no mercado. Então, quem quiser contratá-lo vai ter que pagar essas luvas, então deve ser barato. E o outro ponto que pega também é a questão do salário mensal do cara, 1.300.000. Então, não é qualquer time que tem caixa para estar pagando isso, não. Então, eu acredito que o olho dele para o Flamengo pode estar nesse ponto, que o Flamengo é um dos times que podem. Além do Flamengo, tem Fluminense, Botafogo e River Plate de olho na situação do jogador. E aí, nação, vocês acham que seria uma boa para o Flamengo? Deixe nos comentários. Nação, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário, pois isso ajuda e muito no crescimento do nosso canal. Nosso canal é pequeno, lá vai subir devagarzinho, mas conto com o apoio de vocês. Já somos mais de 2.500 inscritos. Obrigadão, tá? Valeu, grande abraço a todos. Aqui é Mengão. Fui!